versículos 39 a 42. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero também compartilhar uma bênção que ontem vivemos ali na congregação em Ipiabas. Muitos irmãos acompanharam a respeito de um acidente de carro que aconteceu em setembro do ano passado, ali na altura do Lago Azul, e uma família de Ipiabas estava naquele carro, e duas irmãs ficaram numa situação de saúde muito crítica, e para a glória de Deus, Deus preservou as duas, cuidou das duas, Deus colocou profissionais também abençoados para cuidar de Fabiana e Lucinéia. E ontem nós tivemos ali na congregação um lindo culto de gratidão a Deus, pela vida de Fabiana, de Lucinéia, Denilson, Daniel, que eram os 4 que estavam no carro. E o que ficou muito marcante é o fato de que elas, obviamente, chegaram caminhando com as próprias pernas na congregação, puderam falar à congregação, falar às pessoas que estavam ali presentes, sem a necessidade de alguém amparando, porque o grande receio delas era de que elas talvez nem pudessem voltar a ter coordenação motor ou possibilidade de locomoção, enfim, com as próprias pernas, e elas estavam ali ontem celebrando a Deus, e foi um momento muito lindo, de agradecimento, de gratidão a Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos isso, porque eu sei que muitos acompanharam o caso, oraram pela família. Então, saiba que Deus tem abençoado aquela família, e ontem nós pudemos glorificar ao Senhor por isso. João capítulo 4, versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deus abençoe a cada um de nós a leitura da sua santa, bendita e poderosa palavra. Meus irmãos, eu quero começar esta reflexão afirmando para você que a maior evidência de conversão de uma pessoa está na atitude que esta pessoa convertida tem de compartilhar Jesus com outros. A maior evidência não está na roupa, não está no tamanho da Bíblia que carregamos, não está na igreja que frequentamos, mas a maior evidência de conversão está no fato de que este novo convertido, esta nova criatura, tem uma atitude imediata de compartilhar Jesus com outros. A mulher samaritana, que é a história contada neste capítulo 4 de João, nos dá prova deste fato. Ela encontrou-se com Jesus, ou Jesus foi ao encontro dela, e ela ouviu de Jesus, conheceu de Jesus, teve a sua história mudada por este encontro com Jesus, e a sua conversão resultou na conversão de muitas outras pessoas. Uma mulher que, você sabe, vivia uma vida confusa, vivia uma vida de vergonha, vivia uma vida marginalizada. O fato de estar, por exemplo, buscando ou tirando água num poço no horário do meio-dia, significava dizer que esta mulher procurava ir àquele lugar num horário em que não tivesse que encontrar com outras pessoas. Mas quando ela se encontra com Jesus, quando ela tem este contato definitivo com Jesus, as suas dúvidas doutrinárias a respeito de onde é o lugar de adoração são resolvidas,
e, sobretudo, a sua necessidade de transformação é definitivamente resolvida. Chama-me a atenção o fato de que o encontro desta mulher com Jesus significou a mudança repentina na agenda desta mulher. O versículo 28 vai dizer que, no transcorrer, ou como consequência da conversa dela com Jesus, ela deixa ali naquele poço, naquele lugar onde esteve com Jesus, ela deixa o seu cântaro, deixa o seu vasilhame que levou para buscar água. E o versículo 29 vai dizer que ela, abandonando o cântaro, pôs-se a anunciar Jesus para os homens, para as pessoas de sua localidade. Meus irmãos, a evidência, e volto a repetir isto, a evidência de uma genuína conversão está na atitude do novo convertido, em imediatamente compartilhar Jesus. E a atitude desta mulher causa-nos entusiasmo. A atitude desta mulher traz para nós um desafio. O desafio de tomarmos e termos atitude semelhante. O desafio de buscarmos resultados tão significativos quantos estes que esta mulher, por meio do seu testemunho, alcançou. É interessante porque a atitude desta mulher é muito semelhante à atitude de Pedro e João, lá em Atos, capítulo 4. Quando diante das autoridades, Pedro diz assim: olha, vocês querem que nós paremos de falar de Jesus, mas nós não podemos parar de falar, ou deixar de falar, do que temos visto e ouvido. Nós não temos condição de deixar de falar de algo tão precioso, porque essa é a nossa razão de viver. E de modo semelhante, a mulher samaritana toma a mesma atitude. Eu preciso abandonar a minha agenda, eu preciso abandonar o meu cântaro, eu preciso abandonar tudo que eu tenho planejado, porque agora o meu propósito, porque agora o meu objetivo principal, porque agora a minha razão de viver é correr para a minha cidade, correr para a minha gente e dizer para ela: eu encontrei Jesus. Nós temos muitas desculpas para não compartilharmos Jesus. E todas elas convergem para o mesmo ponto. A nossa agenda é mais importante do que compartilhar Jesus. Meus irmãos, precisamos, a exemplo desta mulher, abandonar a nossa agenda, abandonar o nosso cântaro e colocar como propósito de vida compartilhar Jesus, porque compartilhar Jesus gera resultados profundos. E eu quero compartilhar alguns resultados que esta mulher pôde vivenciar e que nós também poderemos vivenciar ao compartilhar Jesus. Os versículos 39 a 42 nos mostram estes resultados. E o primeiro resultado deste compartilhar de Jesus está no versículo 39. Muitos samaritanos creram em Jesus. O versículo vai dizer que a partir do testemunho daquela mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. O texto é muito claro, o versículo é muito claro em nos afirmar que aqueles homens ficaram impactados, aqueles homens foram profundamente tocados com o testemunho daquela mulher. E o testemunho daquela mulher redundou em gente crendo em Jesus, em gente conhecendo e crendo em Jesus. Eu fico imaginando
o testemunho desta mulher, eu fico imaginando a convicção que esta mulher fala, o que falou, diz o que disse. Eu encontrei aquele que nós esperamos e conhecemos que deve vir a nós, o Messias. O testemunho daquela mulher foi algo tão impactante, porque os homens e as pessoas da cidade não mais olhavam para ela como aquela que tinha uma vida torta, uma vida complicada, mas agora conseguiam enxergar nela alguém que apresentava Jesus. O testemunho daquela mulher foi tão impactante, ou para ela foi tão importante anunciar Jesus, porque ela abriu mão de talvez um sentimento de vergonha. Como chegarei diante deles para falar de Jesus? Um testemunho convicto, um testemunho sincero, um testemunho verdadeiro. Não era uma pregadora, não era uma estudiosa de teologia, não era alguém que neste momento conhecia profundamente toda a doutrina a respeito de salvação, mas era alguém que, encontrando Jesus, tendo a sua vida transformada, tendo a sua história transformada, tendo recebido de volta o sentido para a vida, de imediato foi compartilhar Jesus com os seus. Testemunhar de Jesus, meus irmãos, significa exatamente isso, dizer para o outro: olha, a minha vida sem Jesus era assim, uma vida triste, uma vida sem esperança, uma vida sem sentido. Mas um dia eu percebi a necessidade de Jesus em minha vida e eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida mudou, a minha história mudou. Os meus planos mudaram, o sentido para a minha vida mudou, o meu projeto de vida mudou, porque agora eu sou de Jesus. De maneira convicta, de maneira profunda. Quando nós testemunhamos sobre Jesus, contando da transformação que Jesus fez e tem feito em nós, muitos crerão em Jesus. E esse resultado é um resultado lindo. Poder saber que pessoas foram até Jesus por causa do meu testemunho. Poder saber que pessoas foram a Jesus porque eu simplesmente compartilhei o que Jesus tem feito em minha vida. Saber que pessoas tiveram suas histórias transformadas porque eu abri mão de uma agenda pessoal para que priorizasse compartilhar do amor de Deus. Resultado lindo, resultado maravilhoso. Mas há um segundo resultado que o texto nos apresenta, quando compartilhamos Jesus, a exemplo da história da mulher samaritana. Muitos percebem, muitos perceberão, muitos entenderão a necessidade de ter Jesus por perto. De não mais quererem andar sem Jesus, de não mais quererem conduzir suas vidas sem a presença de Jesus. Versículo 40 nos diz isto. Os samaritanos, ao ouvirem o testemunho da mulher, foram ter com Jesus e lhe pediram: permaneça conosco. Permaneça conosco. E diz o texto que Jesus ficou ali 2 dias. Aqueles homens ficaram tão impactados, meus irmãos, com o testemunho daquela mulher, que, além de crer em Jesus, entenderam que suas vidas necessitavam da presença constante de Jesus. Entenderam que Jesus precisava estar por perto, entenderam que eles não mais podiam conduzir a vida sem a presença de Jesus. Eles queriam mais de Jesus, eles queriam conhecer mais profundamente Jesus, eles queriam mais e mais e mais o senhorio de Cristo sobre suas vidas.
Eu sempre digo que eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar viver a vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar. E falando isso, eu quero dizer do quanto é significativo para alguém que não percebia a necessidade de Jesus, a partir do testemunho de alguém que já conheceu Jesus, esta pessoa entender que sim, ela precisa de Jesus, e a sua vida se torna mais leve, a sua vida se torna mais significativa. É muito libertador entender e aplicar à vida o que Jesus diz: lançai, despojai-vos do jugo, do peso que está sobre vós, e coloque sobre vós o meu jugo, que é manso, que é suave. Meus irmãos, pessoas têm vivido vidas pesadas, vidas cansadas, vidas sem esperança, porque elas ainda não perceberam que ter Jesus por perto, que viver ao lado de Jesus, faz todo sentido. E o nosso testemunho, o testemunho convincente, o testemunho sincero, profundo, é um testemunho que levará pessoas a entenderem esta verdade e buscarem para as suas vidas esta realidade, Jesus. As pessoas perceberão, quando nós testemunhamos ou testemunharmos, a exemplo destes homens, elas perceberão a necessidade que têm de Jesus por perto. E elas poderão dizer, conforme estes homens: Jesus, não vai embora não, fica comigo, fica aqui, fica comigo, toma conta da minha vida, habita meu coração, Senhor, não vai embora não, eu não consigo mais viver sem a tua presença. E diante de um pedido deste, certamente, a resposta será a mesma que estes homens tiveram: Jesus ficou ali. Resultado de compartilhar Jesus. Resultado de compartilhar Jesus. Em terceiro lugar, como resultado de compartilhar Jesus, o texto nos diz que aumentava mais e mais e mais e mais o número de convertidos. Versículo 41 nos diz isto: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. À medida que a mulher testemunhou, à medida que aqueles que ouviram o testemunho da mulher creram em Jesus e pediram para que Jesus ali permanecesse, e à medida que Jesus foi falando e ensinando àqueles homens e a outras pessoas, diz o texto que muitos outros creram em Jesus. O texto, portanto, nos deixa claro que a partir de uma mulher anônima, nós nem sequer sabemos o nome dela, apenas a conhecemos como uma mulher samaritana, mas de uma mulher anônima, numa conversa, entre aspas, despretensiosa num poço. A partir daquela mulher, diz o texto, muitos outros creram em Jesus. Meus irmãos, nós não temos noção do alcance do Evangelho, ainda mais em tempos de internet, ainda mais em tempos de redes sociais. Nós não temos noção da abrangência, do alcance do Evangelho. A gente conversa pessoalmente ou virtualmente com tanta gente, sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos, mas nós precisamos colocar em nossa agenda, na nossa agenda de conversa, na nossa agenda de relacionamentos, compartilhar, testemunhar sobre Jesus. Nós não temos noção quantas pessoas serão alcançadas a partir de nós. Nós não temos noção de quantas vidas serão transformadas, restauradas a partir de nós.
o texto deixa claro que mais e mais aumentava o número de convertidos, porque uma mulher testemunhou, compartilhou de Jesus. Com quem e o que nós temos conversado? Com quem e sobre o que nós temos falado? Qual tem sido a nossa agenda de conversa? Qual tem sido o nosso conteúdo postado nas redes sociais? Qual tem sido? O texto diz que a conversa da mulher samaritana, o conteúdo da mulher samaritana, e daqueles demais homens, e de muitos outros, e de muitos outros, e de muitos outros, passou a ser Jesus. Passou a ser Jesus, que liberta, que cura, que transforma, que dá vida, que restaura. Muitos outros serão alcançados a partir do nosso testemunho, como resultado do nosso testemunho. Um quarto resultado e último, que identificamos neste texto, como resultado do compartilhar Jesus, do testemunhar de Jesus, é o fato de que, a partir do testemunho daquela mulher, muita gente pôde, por si própria, construir experiências com Jesus. Versículo 42 nos diz que aqueles homens diziam agora à mulher: já agora não é mais pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqueles que antes não conheciam Jesus, aqueles que antes só conheciam uma mulher de uma vida totalmente fora dos padrões, mas que, a partir do testemunho dela, que for alcançada por Jesus, tiveram a sua história transformada. Estes homens agora dão testemunho de que, não mais por causa dela, ou somente por causa dela, mas eles mesmos estão construindo as suas próprias experiências com Cristo. Olha, a minha fé não está mais somente pautada no que você disse, mas os meus olhos viram Jesus, mas os meus ouvidos ouviram Jesus, mas eu mesmo comecei a construir o meu relacionamento com Jesus. E agora eu creio ainda mais, não apenas porque você me disse, mas eu creio ainda mais, porque eu vi, eu experimentei Jesus em minha vida. Aqueles homens já não mais eram dependentes da mulher, já não mais eram dependentes de alguém que lhes levasse, que os conduzisse a uma vida com Cristo, mas eles mesmos agora desenvolviam a fé. Meus irmãos, é lindo, e você que já viveu essa experiência vai concordar comigo, é lindo ver pessoas que nós levamos a Cristo, com o passar do tempo, construindo suas próprias experiências com Jesus. É lindo ver pessoas que nós levamos a Cristo, pessoas que não sabiam nada a respeito de Jesus, e nós oramos com elas, e nós ensinamos, e nós instruímos, e nós aconselhamos, e agora essas pessoas estão voando na fé. E essas pessoas estão alcançando outras, e essas pessoas estão chegando a lugares que talvez nós nem chegaríamos. Tudo por causa do testemunho de uma pessoa. Quatro resultados colhidos do testemunho de compartilhar Jesus com as pessoas. Gente crendo em Jesus, gente necessitada e entendendo a necessidade de ter Jesus por perto. A rede de conversão aumentando, aumentando e aumentando. Gente consolidando a sua fé através de experiências próprias, pessoais, com Jesus.
Essa mulher samaritana viveu a principal experiência na vida dela, de alcançar a salvação, mas viveu uma experiência linda, de, logo que convertida, levar muita gente até Jesus. Ah, como seria bom se todos nós fizéssemos da mesma forma. Ah, como seria lindo ver toda a igreja de Jesus empenhada em colher estes resultados através do testemunho do que Jesus fez e tem feito em nossas vidas. Meus irmãos, testemunhar de Cristo foi uma atitude natural para aquela mulher, para aquela recém-convertida. Esta atitude precisa ser uma atitude natural minha e tua também. Precisa ser uma atitude natural minha e tua também. Assim como a mulher samaritana que recebeu algo tão especial, recebeu Jesus, eu e você temos algo tão especial, tão lindo, tão maravilhoso, que precisa ser compartilhado, que precisa ser anunciado, que precisa ser levado a outros que precisam encontrar-se com Jesus e terem suas vidas transformadas. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar. O tempo que temos vivido, e eu caminho para o final, o tempo que nós temos vivido é um tempo de muita dor, de muita preocupação, de muitas incertezas. E não há momento mais oportuno, não há momento mais propício para nós apresentarmos Jesus, para nós apresentarmos a esperança que há em Jesus, para nós apresentarmos a salvação que há em Jesus. Que nós como igreja, que nós como células, que nós como crentes, vivamos o mesmo que a mulher samaritana viveu, compartilhar Jesus, testemunhar de Jesus, e que vejamos resultados lindos, de vidas transformadas, para a glória do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Pai querido, eu quero neste momento agradecer-te, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de termos sido alcançados pela salvação que há em Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos resgatou por meio de Jesus, porque o Senhor transformou a nossa vida por meio de Jesus. E muito obrigado também, Deus, porque o Senhor tem confiado a nós este privilégio de sermos testemunhas da milagrosa transformação que o Senhor operou e tem operado em nós. Deus querido, eu oro por nós, por cada um de nós, pedindo o teu favor, a tua graça, a ação poderosa do teu Espírito, admoestando-nos, conduzindo-nos, para que a exemplo desta mulher, nós possamos ter como principal em nossa agenda, compartilhar Jesus. Para que possamos ter como razão de vida, compartilhar Jesus. Nós queremos sim, Senhor, viver a alegria de colher resultados, frutos do nosso testemunho, não por causa de nós, mas por causa do teu agir em nós. Nós queremos sim ver muita gente crendo em Jesus. Nós queremos sim ver muita gente correndo para perto de Jesus. Nós queremos sim ver o Evangelho alcançando lugares os mais diversos, os mais abrangentes em nossa cidade, nosso estado, nosso país, no mundo. Nós queremos ver sim, através do nosso testemunho, gente consolidando, construindo uma vida, uma caminhada com Cristo. Tira de nós todo o medo, Senhor. Tira de nós toda a letargia, tira de nós todo o sentimento, talvez, de indiferença, ou de falta de senso de urgência, e planta em nosso coração, pela ação do teu Espírito, o entendimento que o tempo para testemunharmos de Jesus é hoje,
é hoje, é hoje. E que nós vivamos o que esta mulher viveu, ver a tua glória derramada, manifesta na vida de muita gente, para o louvor da tua glória. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Usa-nos poderosamente. Agora, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e benditas consolações do Espírito Santo, estejam conosco, estejam com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.